A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou gravando esse vídeo porque tivemos problemas aí no áudio do YouTube, tivemos problema no Facebook. O Facebook só permite ver a live quem tem Facebook. Então vou gravar essa aula da lição 12 para estar postando aí no grupo e estaremos trabalhando para melhorar esse áudio na próxima transmissão aí através do YouTube. Se Deus quiser, nós vamos ter êxito. Lição número 12, Jesus, o homem perfeito. É a lição que deveria ser passada na terça-feira. Nós suspendemos devido ao trabalho de estudo que estava tendo aqui na sede, uma live com o pastor Eliel e o presbítero Fernando. Lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. O nosso textuário diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 2, verso 40 ao 52. Eu não vou estar lendo toda a leitura bíblica em classe, mas recomendo a todos os irmãos que possuem a sua revista, estar pegando a revista e acompanhando a leitura bíblica no Lucas capítulo 2, verso 40 ao 52. A introdução da nossa lição fala sobre o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar nessa lição Jesus Cristo, o homem perfeito, isto é, a sua natureza divina e a sua natureza humana. Nós temos aí duas correntes de pensamento bastante perigosa quando se fala da pessoa de Jesus. A primeira nega que ele seja Deus, é um perigo. E a segunda nega que ele seja homem, também constitui um perigo. Nessa lição nós vamos ver que Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. No primeiro tópico diz Jesus, o verdadeiro Deus. O Senhor Jesus é perfeitamente divino, como nós estudamos. Em Colossenses capítulo 2, verso 9, diz que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também, ali em João capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus era Deus, ou é Deus, né, a semelhança do Pai e a semelhança do Espírito Santo. O primeiro tópico, o autor vai dizer, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é Pai da eternidade. Ali em Isaías capítulo 9, versículo 6, nós vemos que o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, antes de vir à Terra, antes dele se tornar um ser humano, ele é eternamente com Deus o Pai. Não sabemos quanto tempo, a palavra de Deus diz que é eterno. Então a palavra eternidade é aquilo que não tem começo e nem tem fim. O segundo ponto, seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus é a fonte da vida. Nós vemos aí nos diversos homens que professam ser homens de religião, como Buda, Maomé e tantos outros, né, que se dizem homens de religião, pelo quais as pessoas oram ou adoram essas pessoas, mas nós sabemos que só tem um caminho que leva o homem até a Deus. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Isso quer dizer, não há ninguém além dele. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz que não há outro nome senão o nome do Senhor para que possamos ser salvos. Não há outro nome dado entre os homens para que possamos ser salvos, senão somente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele tem todos os atributos da divindade. Ele é imutável. Hebreus 13, verso 8, diz que Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Também, ali, quando nós vemos a onipresença de Jesus em Mateus capítulo 8, verso 20, diz que o Senhor, ele diz, aonde eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus está conosco todos os dias. Ele também disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então Jesus está em todos os lugares, ele é onipresente. Também ele é onisciente, ele sabe todas as coisas.
Nós sabemos que não era necessário ninguém falar nada para o Senhor a respeito do coração do homem, mas o Senhor conhecia o pensamento de cada pessoa, como Ele conhece o pensamento de cada um de nós, e Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mateus capítulo 9, versos 4 e 5, e assim por diante. E a onipotência de Jesus, nós vemos ali quando Ele ressuscitou, Ele disse, todo poder é me dado nos céus e na terra. A palavra onipotência quer dizer todo poderoso. Jesus disse, todo poder é me dado nos céus e na terra. Em Apocalipse capítulo 1, verso 8, diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então o Senhor, Ele é todo poderoso, é aquele que se assenta à destra de Deus e governa, como diz a palavra de Deus, Ele tem todo o poder nas suas mãos. Terceiro ponto diz, Ele esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, Ele não deixou de ser Deus. A única coisa que Ele fez foi que Ele se esvaziou de toda a sua honra, porque Ele merecia ser honrado, Ele merecia ser adorado, e Ele veio no meio dos homens como um homem simples, como um homem que não teve nenhuma honra, veio um homem pobre, um homem simples, uma família simples, mas Ele não deixou de ser Deus. É porque nós não soubemos, nós os seres humanos não soubemos dar valor ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele se esvaziou da sua glória e veio em carne. E achado na forma de servo, Ele foi o mais humilde entre os homens e até mesmo condenado à morte. Mas nós sabemos que Ele, mesmo nessa condição de ser humano, Ele é Deus. A prova disso é que os discípulos ali no barco, quando Jesus acalmou aquela tempestade, os discípulos adoraram o Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é Deus. Natanael também disse que Ele verdadeiramente era o Cristo, o Rei de Israel. Tomé, depois da ressurreição de Jesus, disse, Senhor meu e Deus meu. E assim por diante, outros foram reconhecendo Jesus como sendo o Senhor. Também aquela mulher samaritana em João capítulo 4, ela disse que Jesus era o Cristo. Então nós sabemos que Jesus em carne é Deus. Jesus, quando estava orando ali na sua oração sacerdotal, Ele pediu ao Pai que desse a Ele a glória que Ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Isto é, antes do mundo vier a existir, Jesus já tinha a glória com o Pai. Jesus é Deus eternamente, junto com o Pai ali em João capítulo 1. Quem puder ler o João capítulo 1, o capítulo todo, está falando exatamente sobre esta pré-existência de Jesus. Jesus, antes de vir, já existia com o Pai. No ponto 2, o tópico 2, nós vamos falar sobre Jesus, o verdadeiro homem. Sabemos que Jesus também tinha natureza humana, isto é, Ele era um homem como nós, sentia angústia, sentia tristeza, sentia fome, sentia sede, sentia cansaço no seu corpo físico. Nós sabemos que Jesus dormia por causa do cansaço físico. Nós sabemos que Jesus se angustiava por causa da solidão, da tristeza que havia de vir sobre Ele, principalmente no período da crucificação. Antes da crucificação Ele se angustiou. Nós vemos Jesus também entristecendo ali na morte de Lázaro, quando Jesus chorou, e assim por diante. Jesus era um ser humano como qualquer outro. Se olhasse para Ele, via nele um ser humano normal como qualquer de nós, com uma exceção, é que Ele não tinha pecado. Jesus nunca pecou, veio santo, morreu santo e foi ressuscitado por Deus. Então Ele não cometeu pecado, mas era um ser humano como nós mesmos. Jesus estava no seio do Pai, isto é, Jesus, antes dele encarnar, Ele já estava no seio do Pai, conforme nós falamos. E foi profetizado no Antigo Testamento. Uma observação importante é que Jesus foi o único Deus, o único que veio ao mundo debaixo de uma profecia, ou seja, muito antes dele nascer, lá ainda no Éden, Deus já havia profetizado que da semente da mulher nasceu um que esmagaria a cabeça da serpente. De lá para cá, vários homens, os patriarcas, os profetas, Moisés, todos os homens do Antigo Testamento, todos os homens de Deus praticamente falaram dele, porque Jesus ele é o assunto central da Bíblia. Em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o Cordeiro Pascal, em Levítico ele é o nosso sumo sacerdote, em Números Jesus ele é o nosso juiz, em Deuteronômio Jesus é o nosso legislador, e assim por diante, em Josué, Juízes, capítulo, em Samuel, em Reis, e assim por diante. Jesus é o tema central de toda a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis a Apocalipse, o assunto principal da Bíblia é Jesus. Encarnado no Novo Testamento. Jesus foi profetizado no Antigo Testamento, mas se tornou carne no Novo Testamento. Isso porque nós sabemos que ele se tornou carne, mas antes dele vir em carne, era necessário que houvesse
uma preparação para que ele viesse. Nós sabemos que Deus enviou, antes de Jesus, enviou João Batista. João Batista veio pregando o arrependimento e o batismo do arrependimento. Quando João estava pregando, alguém perguntou, você é o Cristo? Mas ele disse, eu não sou o Cristo, mas venho enviado como aquele que clama, como a voz que clama no deserto. Isto é, ele estava preparando o caminho para que o Senhor Jesus viesse. Porque isso já indica para nós que naquele tempo do povo judeu, daquela época de Jesus, na época de João Batista, que era ali no primeiro século da nossa era, nós sabemos que todos aqueles que conheciam a lei já estavam esperando o Messias. Eles sabiam que o Messias viria naqueles dias, naquela época, então já estavam esperando. Então quando surgia algum pregador, como foi o caso de João Batista e outros, eles já perguntavam, você é o Cristo? Porque já estavam esperando. A mulher samaritana também, quando foi conversar com seus concidadãos ali na cidade de Samaria, ela disse, esse não é o Cristo? Ela também disse para Jesus, nós sabemos que quando o Cristo vier, ele vai nos ensinar essas coisas. Mas por que ela disse nós sabemos? Porque ela já esperava, já havia uma expectativa de que o Cristo viesse naquele período. Mas infelizmente Jesus veio e, como diz a palavra, os seus não receberam Jesus. Aqui no ponto de número 4, nós vemos que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, isto é, Jesus nasceu no tempo que Deus determinou, no tempo de Deus. Jesus não nasceu na vontade da carne, Jesus não foi gerado pelo homem, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, no tempo que Deus determinou, no tempo que o Senhor Deus assim determinou, porque todas as coisas ocorrem dentro do tempo de Deus. Talvez muitos poderiam questionar a época que Jesus veio, mas Jesus veio em uma época em que estava tudo propício para a mensagem ser pregada. O império da época era o Império Romano, que dominava a maior parte do mundo, era muito maior do que qualquer império que já surgiu depois. E por isso tinha facilidade de circulação. Como a terra do Império Romano era praticamente o mundo todo daquela época, era a maior parte do mundo daquela época, então era fácil a livre circulação de pessoas durante todo o Império. Perante o Império era fácil a circulação de pessoas, haja vista que dentro do Império havia livre circulação. Também nós observamos que uma língua muito falada naquela época era o grego, como hoje é o inglês. Naquela época era o grego, então o idioma mais falado era o grego. Então todo o Império Romano, praticamente, alguém sabia falar o grego, ou pelo menos a elite, pelo menos a classe mais privilegiada do povo, os mais ricos, os nobres, as pessoas da classe política, os homens estudados, letrados, eles sabiam falar o grego. Então que o grego era a língua mais falada naquela época. E Israel também contribuiu, porque Israel, no período do cativeiro babilônico, eles construíram sinagogas. O que são sinagogas? Sinagogas são como se fossem igrejas, como se fossem templos hoje em dia, como se fossem templos que eles construíram para poder pregar. E só que as sinagogas reuniam-se aos sábados, porque na lei judaica o sábado era o dia sagrado. Então eles reuniam-se aos sábados. Mas ela estava espalhada por todo o Império Romano. O Império Romano não proibia a religião. O Império Romano não proibiu os judeus, não proibiram outras religiões. Tanto é que o Império Romano ele incorporava as religiões dentro do Império e fazia com que aquele deus daquela religião fosse adorado dentro do Império Romano. O Império Romano tem muitos deuses dentro do Império Romano que são trazidos de outras culturas, como da cultura grega, por exemplo. Eles adaptavam o nome, o deus da cultura grega tinha um nome, eles adaptavam a cultura romana com outro nome. Então isso até hoje acontece, é o chamado sincretismo religioso. Pegar um nome de um deus, de uma religião, e jogar no outro e fazer um sincretismo. Até hoje tem no Brasil também, a gente vê muito isso, esse sincretismo religioso. A mesma divindade adorada numa religião é adorada na outra. Então no Império Romano predominava isso, não impedia a religião, o livre culto, não era impedimento, o Império Romano não tinha essa barreira. Então Israel contribuiu com as sinagogas, os judeus, Israel contribuiu com as sinagogas, com a religião, o povo grego contribuiu com a filosofia e com o idioma, que era o grego, que era falado naquela época, e o Império Romano também contribuiu com a sua estrutura estatal, direito, estradas. O Império Romano construía, por mais assim, a maior força que eles empenhavam era construir estradas que fossem retas. Então o Império Romano
contribuiu também com esta parte, né, de infraestrutura para a circulação. Também na área do direito, até hoje, o latim não é muito falado atualmente, mas o latim, a língua romana, a língua de Roma, até hoje é uma língua culta, e para os estudantes de direito, para os estudantes na área de direito mesmo, civil, direito penal, usa muito termos em latim para dizer exatamente aquilo, né, que se quer dizer. O latim é uma língua muito específica, e então o latim é vamos dizer, uma linguagem culta, apesar de ser pouco falada nos dias atuais. Na verdade, o latim, ele não é, pelo que eu sei, não é língua oficial. Não é língua oficial, mas ele é estudado. No Vaticano mesmo, o Papa e outros, né, a liturgia da Igreja Católica utiliza muito o latim, né, para poder, nas suas rituais religiosos. E o número 5 aqui do tópico 2, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Então, Israel, ele estava